foram as questões do 1, 2, 3, 4. Agora a questão 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vixe, 10, 11, 12. Isso tudo vai ser sobre as leis de Newton. Então vamos lá. A primeira lei de Newton é o princípio da inércia. O que diz isso? Força resultante vai ser igual a zero. Se for no corpo a força resultante igual a zero, esse corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Diferente disso, eu tenho que ter uma força externa. Combinado? E essa força tem que ser externa, não adianta ser interna. Beleza? Então, com base nisso, e a inércia, né? O que é inércia? A tendência que um corpo tem em manter sua velocidade vetorial constante. Então, a primeira questão, que é a questão 5, diz: quando um ônibus freia, vamos imaginar que você tem um balão, você está segurando um balão assim, e o ônibus freou. A tendência do corpo não é continuar seu movimento? Então, a tendência do balão é ir para frente, ele está dizendo que ele vai para trás, então a 1 está falsa. 2, quando o ônibus acelera, o balão se desloca para onde? Bom, o ônibus acelerou, a tendência daquele corpo era ficar naquela velocidade ali parada, então nós vamos ter a impressão de que o balão se desloca para trás, então a 2 é verdadeira. A 3 e a 4 está dizendo que o ônibus vai acelerar ao frear e o balão vai estar na vertical. Óbvio que está errado as duas, estão erradas as duas, então vai dar a alternativa D, somente a 2. Questão 6 é dessa tirinha aqui do Garfield. O John está falando para ele que ele é um preguiçoso e ele está dizendo não, os corpos tendem a permanecer em repouso. Só que ele não continua, né? Eu faria o quê? Eu daria tapa no Garfield e falaria até que uma força externa atue nele. Aí o Garfield iria bater na parede e falar: odeio física. Eu acho que ia ser muito bom. Aí ele pergunta: qual é a lei ou o princípio que rege isso? Está escrito lá para vocês. Então, a primeira lei de Newton ou o princípio da inércia. É a mesma coisa, são sinônimos. Questão 7. O super-homem pode existir? Resposta: não pode existir o super-homem. Por que não? Porque, de acordo com a história, o super-homem tem as forças internas e com as forças dele ele consegue voar. Não vai voar. Precisa ter uma força externa. Ele deveria ter, como o Homem de Ferro, foguetes propulsores. Então, dois super-heróis podem dizer vários. O homem pássaro, mas até aí você não vai ter um homem pássaro humano. Ele poderia, mas o Homem de Ferro poderia existir. E o outro que poderia existir é o Batman, mas o Batman não voa, então não adianta a gente falar isso aqui. O Batman, não sei se vocês perceberam que ele não tem poderes, assim. Ele é um homem rico que veste uma fantasia. Vamos continuar. A questão 8. De acordo com a primeira lei de Newton, um corpo tende a permanecer em repouso em movimento retilíneo uniforme quando as resultantes da força que atuam nele é zero, ou seja, é nula. Deu a alternativa A, já vai na primeira. A questão 9 tem uma sacada legal, porque o item A e o item B estão corretos. Só que ele fala o seguinte: qual que se baseia na primeira lei de Newton? O item A diz: se você estiver dentro de um ônibus em movimento uniforme, você deixar cair um objeto, ele vai cair numa trajetória retilínea. Isso é real. Por quê? Porque ele vai estar no mesmo referencial que você. E aí, na verdade, é sobre referencial, não é sobre a primeira lei de Newton. A B fala o quê? Se você está usando o cinto de segurança, ele vai te impedir de você sofrer uma tragédia maior, porque ele vai agir como uma força externa. Aí sim, o item B é a lei de Newton. O C, D e E são bobagens. Vamos lá, 10. O 10 faz o seguinte: ele está falando de cinto de segurança. Toda vez que se fala de cinto de segurança, a tendência que o corpo tem a permanecer na velocidade vetorial constante, a gente está falando da lei da inércia ou primeira lei de Newton. Aí o 11 é o cara tomando um capote, né? O skate para e a pessoa vai. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Aqui a alternativa A. 12. A 12 é para saber se é falso ou verdadeiro. Vamos lá. Uma das consequências da primeira lei é o fato de que qualquer variação do vetor velocidade em relação referencial, é isso aí. A 1 é verdadeira, né? A inércia é a tendência que o corpo tem em manter sua velocidade vetorial constante. A 1 é verdade. 2. A segunda lei, conhecida como princípio fundamental, estabelece que a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à massa. Não. Se eu tiver a mesma força, né? Se você tiver um corpo com uma massa, você vai dar uma força nesse corpo. O que tiver uma massa maior, ele com a mesma força, ele vai ter uma aceleração menor. Então é inversamente proporcional. Então 2 é falso. E a 3 diz que as forças que atuam no corpo são forças da sua vizinhança. Por exemplo, eu pego esse telefone aqui, eu bato nele aqui, enquanto eu bato no telefone, o telefone bate em mim. Sempre vai ser um par, ação-reação. A 3 é verdadeira. E agora a gente vai para o próximo vídeo com 13, 14, 15 e 16, que é sobre peso.